Edson Souza, ou melhor, Edson Santana de Souza, paulista de Santo André, nascido em 12 de dezembro de 1964, tornou-se jogador profissional em 1983 no Bom Sucesso do Rio de Janeiro, onde começou nas categorias de base. Como júnior, foi convocado pela seleção brasileira para o Campeonato Pan-Americano de 1983 na Venezuela, onde o Brasil ficou com a medalha de bronze. Em 1984, jogou o Fluminense, onde ficou até 1987, participando de 101 jogos e marcando 12 gols. Estreou com a camisa tricolor em 11 de fevereiro de 1984 na vitória de 1-0 contra o Confiança e fez seu último jogo em 10 de dezembro de 1987 na vitória de 2-1 contra o Blumenau em amistoso em Santa Catarina. Pelo Fluminense, foi bicampeão carioca de 84 e 85, campeão brasileiro de 1984, além de campeão de várias taças, torneios e copas. Saiu do Fluminense e foi para o Cruzeiro ser campeão mineiro. Jogou também em outras equipes grandes como o Vasco da Gama, várias equipes pequenas do estado do Rio, além de clubes do exterior como o Chiasso da Suíça em 93, o León do México em 1984 e times da Arábia Saudita em 95 e União da Ilha da Madeira em 1996. Em 2006, iniciou a carreira de treinador no Nova Iguaçu, equipe que já treinou por 3 vezes. Foi treinador na Arábia Saudita em 2010. Em 2017, foi considerado o melhor treinador do Campeonato Carioca. Treinou mais 8 clubes do estado do Rio e aguarda agora uma oportunidade para um grande clube. Estamos aqui com Edson Souza. Edson, como é que você começou a jogar futebol? Bom, prazer primeiramente, né, estar participando aí, falando com vocês. Bom, na realidade eu comecei no Bom Sucesso, né, infantil, juvenil. E por felicidade, já com 16 anos, já jogava no time principal, no profissional. E eu fui observado e bati na seleção brasileira de juniores, com Dunga, com Paulinho Carioca aqui, Gilmar Popoca, enfim, uma geração muito boa. Que foi o trampolim para mim vir para o Fluminense, porque quando eu voltei foi no Pan-Americano, a gente foi vice-campeão em Caracas. Quando eu voltei para o Bom Sucesso, o seu Júlio Dutra, né, que era dirigente aqui na época do Fluminense na base, era muito amigo do Jair Francisco. Jair Francisco também foi jogador do Fluminense, né? Juntamente com meu tio lá no Madureira, jogaram no Madureira. E o seu Júlio Dutra eu conhecia e acabou me fazendo um convite para vir pro Fluminense. E eu só tenho, né, agradecer o seu Júlio Dutra, porque realmente depois eu vim jogar num clube espetacular, onde que me ajudou muito na minha formação como homem, como ser humano. E onde eu tive bastante alegrias aqui, que eu peguei uma geração e uma época, né, maravilhosa, né? Onde ganhamos todos aqueles títulos, tricampeão carioca, campeão brasileiro. E pelos jogadores, né? O nível dos jogadores realmente era muito alto e aquilo me enriqueceu muito também, me ajudou muito. Qual foi o técnico que te recebeu aqui no Fluminense? Bom, quando eu cheguei, na realidade, eu ainda peguei o Pinheiro, né? Que eu cheguei, mesmo sendo contratado, jogava no profissional do Bom Sucesso, mas cheguei para os juniores, para ir para a cidade de São Paulo, com o Pinheiro. Depois veio o Ernesto Paulo, nos juniores. Depois eu subi logo para o profissional, porque era o Carlos Alberto Torres, na época era o gerente. E aí trabalhamos com Parreira, ainda peguei um finalzinho do Parreira, depois veio Roberto Pinto, Carbone, Antônio Lopes. Carbone foi o que me deu, que teve a coragem de me lançar no time principal, que realmente era muito difícil, Leomi, Jandir, Tele, então a luta era árdua, né? Mas uma fasezinha que a gente estava bem e o Carbone foi, vamos dizer assim, num português bem claro, peitou, acreditou e me deixou no time. Eu lembro que na época o Leomir ficou de fora, mas enfim, mas o Carbone realmente foi o que teve a disposição de me efetivar no time titular. E você diria que o Carbone teria sido o grande técnico que você teve no Fluminense? Não, seria uma injustiça, porque eu também sempre fui um bom profissional, então eu sempre agradei, graças a Deus, em toda a minha carreira, nunca tive problema com treinador nenhum, porque era o meu jeito, eu sempre fui um cara muito dedicado. Mas, podemos dizer assim, até o Gilson Nunes estava aí, eu costumo dizer assim, todo mundo fala que tem um pai, né, no futebol. Então, se eu tive um pai, foi o Gilson Nunes, que ele que me convocou para a seleção brasileira jogando no Bom Sucesso. Mas, realmente, o Carbone, eu tenho um carinho muito grande, assim como eu tive com o Carlos Alberto Torres, depois cheguei até a ser auxiliar do Carlos Alberto, do Capita, Deus o tenha, né? Mas o Antônio Lopes me ajudou muito, cobrava muito da gente aqui, eu, Alberto, João Santos, acabava o treino, o Lopes pegava a gente para treinar depois,
ficava chutando a bola no paredão, fazendo trabalho de passe. Assim, seria injusto eu privilegiar um, mas, vamos dizer, o Carbone, o que marcou, porque, né, foi o que teve peito de chegar e me efetivar como titular. Mas o Nelsinho Rosa também, pô, me atendeu muito bem aqui no Fluminense, assim como no Vasco. Depois do Fluminense eu estive no Cruzeiro, voltei no Vasco, o treinador era o Nelsinho Rosa, também me recepcionou muito bem. Então, é até uma injustiça eu falar, né, privilegiar um, mas o Carbone marcou justamente pelo ter tido o peito de me efetivar no time titular. Você se recorda, Wes, de uma grande partida que você tenha feito pelo Fluminense, uma partida inesquecível? Tem sim, tem um Fla-Flu que, inclusive, essa semana eu como treinador, eu cobro muitos jogadores, do jeito que o futebol hoje está compactado, já não se dibra mais, né? Não tem dibre. Então a gente sempre trabalha, pô, vocês têm que tirar o peso da bola, essas bolas cavadinhas por cima da defesa, que o Delay fazia muito bem, e hoje eu venho no Vasco, o Giovani fazia. Então até esse tipo de treinamento eu faço com os jogadores, e cobro isso deles. Essa semana o jogador lá do Nova Iguaçu me mandou um linkzinho, eu fazendo esse lançamento pro Osto, pro Paulinho, Fla-Flu, foi 1-0, gol do Osto, um lançamento 30, 40 metros, a bola tirando o peso, o Paulinho já entra dominando a bola, tirando pro Osto, o Osto tira e faz o gol. Inclusive, tô até aqui, aguardei de recordação, o garoto mandou para mim. Então, esse para mim foi um jogo inesquecível, porque nesse jogo, além desse passe aí, que foi 1-0, eu tive uma participação muito boa, porque depois eu, curiosamente, eu fui buscar no YouTube e tinha o jogo todo, eu até gravei o jogo todo. Então, assim, eu tive uma participação muito boa nessa partida, entendeu? Então, mas esse foi uma coisa que marcou, porque foi um lançamento que hoje, com todo respeito, é difícil de você ver. Aquelas cavadinhas que o Delay dava, um lançamento de 30, 40 metros, tirando o peso da bola. Eu faço muito esses treinos com os jogadores, cobro isso deles, mas é difícil hoje de você ver isso, a qualidade dos jogadores, com todo respeito hoje, né? Assim, respeitamos as gerações, mas... Pô, naquela época ali, nessa geração de 80 anos, era muito talento, muita qualidade. Hoje o futebol mudou, hoje, né, parte defensiva, você se compacta ali, realmente está muito difícil de arrumar os espaços. Aí entra a qualidade do jogador. Então o que eu vejo é que 20 anos atrás, a qualidade ela conseguia sobrepor muito mais do que hoje, né, nessas defesas fechadas. Fugiu do gol de Zé Carlos. Aí o lançamento de Edson Souza, Zé Carlos saiu do gol, toque para o Osto, olha o gol, bateu! Do Fluminense! O Osto, número 9, aos 12 minutos do primeiro tempo. Wes, um grande amigo que você tenha feito no Fluminense, você mantém amizade até hoje? Assim, né, é outra injustiça que a gente vai cometer, mas enfim, são tantos amigos, né, quando a gente se encontra aqui agora, são tantas lembranças boas, mas beleza, um que eu tenho amizade até hoje, porque até fomos criados juntos, foi o Alexandre Torres, né, que a gente somos da Vila da Penha, então realmente é o que eu tenho mais contato até hoje. Mas, por exemplo, o Ricardo Cruz é meu padrinho de casamento e hoje trabalha comigo como meu auxiliar. São os dois que eu, assim, a gente tem um contato maior. O Alexandre Torres, toda semana a gente se vê aí, almoça junto, troca uma ideia. E o Ricardo Cruz por estar trabalhando comigo, né? Me diga uma coisa, o futebol fez a sua independência financeira? Bom, hoje eu posso dizer que sim, porque graças a Deus eu consegui criar 2 filhas, estão muito bem no mercado, bem colocadas. Uma é auditora da Vale do Rio Doce e a outra é engenheira da Petrobras. Então, eu me sinto realizado porque a gente trabalha para os filhos. O que eu quero ter agora, eu estou com 53 anos, é uma velhice tranquila, que eu tenho essa tranquilidade pela educação que eu dei para minhas filhas, elas sabem reconhecer o tanto sacrifício que nós fizemos, porque eu fiquei muito tempo fora, joguei em 4 países diferentes, só que não se ganhava dinheiro como se ganha hoje. Só que eu sempre tive uma cabeça boa, nunca me empolguei, nunca fui andar com extravagância, carrão, morar na Barra. Hoje eu continuo na Vila da Penha, um bairro onde, né, meus amigos estão ali. Sempre tenho minha vidinha lá tranquila, meus 2 imóveis, a minha mãe mora num, eu moro no outro, e minhas filhas criadas, então eu posso dizer que eu sou feliz e pode dizer que atingi uma independência financeira. Aproveitando o gancho, você fala a Vila da Penha, que a pessoa entender, é um bairro que tem aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é um celeiro de craque. Vamos lá, Edson Souza, Carlos Roberto Torres, o Romário, Zanata, os 2 Zanata, né? O Chicão, aqui de Botafogo, jogou no Valência. Isso, o Paulinho Carioca.
Por que Pô, isso? Delacy, Jairo, O que é isso? É porque tinha muito campo de muito pelada? muito campo, que hoje você vai e você não vê. Hoje só tem lá no campo de Vista Alegre, né, que mantém lá, mas eram muito campos, a gente só vivia dentro do campo jogando bola. Que isso eu acho que é uma coisa que veio fazer mal ao futebol brasileiro. Porque vamos ver o Campeonato Brasileiro hoje, você olha, você conta 1 ou 2 revelações. Pô, naquela época aí você é 8, é 9, é 10, é 11. Eram muitos jogadores que brotavam a todo momento. Hoje, na minha opinião, com esse sumiço dos campos, né, a especulação imobiliária tomou conta, né, você não tem, a gente aprendia a qualidade técnica, ela saía naturalmente no campo de pelada, campo esburacado. Então, assim, a coisa era natural. Hoje você tem só campo de grama sintética, né, já não é a mesma realidade da grama, aí você tem que partir ou para o salão, né, ou para a grama sintética, que você há de convir que não é a mesma coisa. Então eu acho que até isso veio trazer Não se joga descalço? Não também se joga, que você, né, com todo respeito, a gente era muito mais, vamos dizer, até me forçando a expressão, mas muito mais aguerrido dentro do campo, não era qualquer dorzinha que te tirava. Hoje você vê o jogador sair do campo qualquer coisa, joga uma aguinha, volta. Não, a gente ficava, assim, até nesse aspecto de galhardia, de coragem, de jogador de luta, até isso se perdeu com o sumiço desses campos. Você saberia de cor a escalação do time do Fluminense que você tenha participado? Não, vou te dizer desse aí que eu falei que me marcou, né? Era Paulo Vitor, Aldo, Vica, que está aqui, né, no presente, o Ricardo Gomes, o Eduardo, que não era nem o Branco, não sei, o Branco de ver, não sei se estava machucado e tal. O meio de campo nesse dia formou comigo, com o Romerito, com Renê e o Assis, o Osto e o Paulinho, não era nem o Tato, entendeu? Foi que tá marcado porque, como eu te falei, tá aqui gravadinho, porque realmente foi uma situação, um jogo muito gostoso. Fla-Flu, todo Fla-Flu era especial, mas esse, pra mim, foi pela minha participação bastante efetiva no jogo. O time que você jogou, Bom Sucesso, Fluminense, Tá. E aqui você foi pra onde? Cruzeiro, Cruzeiro de Belo Horizonte, América, do Rio, Bangu, Bangu, na época boa de Castelo de Andrade, Sim, né? Vasco. Aí Depois eu fui pra Suíça, Vamos lá, qual o time da Suíça? Chiasso. O Chiasso. Depois. Depois que eu fui pro México, Eu vou colocar Leão do México. Leão do Joguei México. junto com o Tita. Lá no Leão. Leão. Depois fui para Arábia Saudita, Al Ahly. Al Ahly. Ok. Al Ahly. E depois Ah, terminei em Portugal, na União da Ilha da Madeira. União da Ilha da Madeira. Retornando ao Brasil, joguei no Madureira Aham. e joguei 2 anos, parei de jogar com 38 anos. 38 anos. Edson, você hoje é um treinador já emergente, já famoso. Você almeja um dia ser treinador do Fluminense? Sem dúvida, sem dúvida. E posso dizer para você que estive até próximo aí, né? Com o Alexandre Torres estava aqui. Uma das propostas que ele levou, tinha até o aval do Abel, é que eu viesse assumir aqui os juniores. Eu até falei, não, acho interessante. Você está aqui no clube, juniores, né? E até por essa oportunidade que está tendo hoje de pegar os treinadores já da casa, né? Para assumir o profissional. Era um projeto que eu tinha, mas infelizmente não se concretizou, porque depois o Alexandre Torres saiu também daí do Fluminense. Mas é um sonho que a gente tem, num clube que a gente gosta, que a gente tem uma história, né? E, enfim, vamos fazendo o nosso trabalho aí fora. O próprio pessoal daqui do clube também, o Marcelo Teixeira, já teve a oportunidade de acompanhar meu trabalho no Nova Iguaçu, porque ele teve uma época que ele era da Trafic, e a Trafic tinha uma parceria com o Nova Iguaçu, então ele cansou de ver meus trabalhos lá, tecer vários elogios. Então, a gente continua fazendo o nosso trabalho aí por fora, e sonhando um dia vir até essa oportunidade aí no Fluminense. Edson, qual é o seu time de coração? Posso dizer para você assim, eu tinha sempre bom sucesso, né? Porque onde eu fui criado é o Fluminense, porque foram 5 anos aqui, 5 para 6, que não vou mentir, Bom Sucesso teve a sua contribuição, porque eu entrei com 12 e saí com 17. Mas no Fluminense, realmente, a convivência aqui com grandes professores, não digo só da parte teórica, não, professores da vida. Tive o senhor Roberto Alvarenga, Paulo Alvarenga, eram pessoas fantásticas que nos davam suporte. Os homens da bolinha? O senhor Roberto Alvarenga é sempre uma conversa, sempre, meu filho, vai por aqui, não faz isso. Assim, nós tivemos muitos bons profissionais, Lúcio Novelli, Zé Carlos Amaral, o Everaldo, enfim, o próprio Pinheiro, era muita gente, o próprio Antônio Lopes.
pessoas que eram educadoras, que nos fizeram muito bem. Então, eu tive a felicidade, né? Eu sou grato ao Fluminense porque foram 5 a 6 anos que me ajudou na minha formação como homem e como ser humano. Muito obrigado e saudações tricolores. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando com os tricolores.